Aleluia. Amém, irmãos? Se a igreja se colocar de pé nesse momento, estaremos lendo a palavra em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos encontraram, amém? 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Agora abra em Abacuque 2. Abacuque 2:4. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Abacuque 2:4. Glória a Deus. Oh Deus, maravilhoso, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus, que é poderoso. Aleluia, Jesus. Irmãos, encontraram, amém? Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Glória a Amém? Deus. Pode tomar seu assento, glorificando ao Senhor. É o mesmo texto que eu preguei na sede no domingo, só que a diferença é que lá não estava nada anotado, né? Lá eu não tive condições de anotar nada, mas o Senhor deu graça e senti um toque de Deus para poder estar compartilhando uma reflexão com os irmãos sobre isso, sobre a fé, sobre o viver pela fé. O apóstolo Paulo vai dizer que nós vivemos por fé e não por vista. É pelo aquilo que nós não vemos. Por isso que vai dizer no texto que nós lemos na palavra introdutória que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquelas que nós esperamos. Parece a contradição, né? Você crê naquilo que você não vê, que você espera. Deus maravilhoso, aleluia. É um negócio difícil, né? E é por isso que a Bíblia vai dizer que Abraão vai na fé, que a Bíblia vai dizer que ele creu contra a própria esperança. Ele foi além, né? Ele falou: eu posso até oferecer o meu Isaac, mas Deus pode restituir, pode ressuscitar ele da cinza, porque ele fez a promessa. Amém? Mas não é sobre isso que eu quero comentar. É uma frase, irmãos, repetida por 4 vezes na Bíblia. Isso nos mostrando a importância dessa informação, que o justo da fé viverá. 4 vezes nós vemos em Gálatas, nós vemos em Hebreus, nós vemos em Abacuque no Antigo Testamento, nós vemos em Romanos a mesma frase. Só que eu gostaria que os irmãos voltassem a sua atenção agora para Hebreus e Abacuque, porque são 2 episódios onde a fé daquele povo foi provada ao extremo. Hebreus é uma carta que foi escrita por algumas razões, e ela é uma carta imprescindível para o cristão. É uma carta importantíssima, que tem um peso muito grande. Mas o interessante, sabe o que é? É que antigamente o peso estava no nome que ia na carta. Essa carta é de quem? Essa carta é de Paulo. Então pode levar, porque é coisa séria. Pode levar, que tem credibilidade. E essa carta aí é Paulo. Essa aqui, Pedro. É apóstolo lá do Jesus. E essa aqui, João. Aí você pega a carta de Hebreus. Fala, quem foi o autor? Não tem autor. Anônimo. Mas aí se o autor é anônimo, aonde está o peso para estar aqui?
O peso está na revelação, na palavra, na informação contida nesse texto. E é por isso que eu preciso que os irmãos fiquem atentos. A Bíblia vai dizer que remetente não tinha, olhar a carta não tem nome, mas o que fez essa carta estar aqui era a importância dela para nós, e não só para aqueles cristãos. Essa carta foi escrita, irmãos, em tempo de extrema perseguição. Mataram o pastor daquela igreja, há quem diga Tiago, prenderam Pedro e começou-se a instaurar uma grande perseguição. A Bíblia vai dizer que eles tinham que se reunir em catapulta, eles tinham que se reunir em casas, e quando era descoberto, fugiam dali. Isso tudo, e eles perseveraram. Por quê? Pela fé. Se manteram fiel. E esse autor, ele tinha um conhecimento sobre isso. E o engraçado é que ele vai agora tratar, fazer um contraste entre a antiga e a nova aliança. Ele estava querendo encorajar aqueles irmãos. E quando nós queremos encorajar alguém, o que nós falamos? Nós fazemos comparações. Você fala, seu tempo é um pouco melhor do que aquele. Seu tempo hoje é mais favorável do que aquele. Como você quer desistir? Nós fazemos comparações. E aí ele começa a fazer. Vocês lembram de Abraão? Jesus é superior a Abraão. E ele começa. Você lembra de Josué? Jesus é superior a Josué. Você lembra de Moisés? Aí Moisés eles ficam mais eufóricos, porque Moisés para eles era o profeta. E ele fala: Jesus é superior a Moisés. Eles colocam Moisés lá embaixo e colocam Jesus aqui em cima. Ele fala, ele é da ordem que é superior à ordem de Moisés, da ordem que sempre do Melquisedeque, da ordem que não tem genealogia, não tem nada, mas vem, tem poder e fica e reina para todo sempre. E ele começa a dar mensagem, ele começa a comparar. E o interessante é que eu vi um pregador falar há pouco tempo atrás. Ele falou o seguinte: você sabe a diferença entre Josué e Jesus? E ele coloca a comparação aqui. Ele fala que Josué conseguiu colocar o povo no descanso, mas não conseguiu colocar o descanso dentro do povo. Jesus conseguiu colocar o descanso dentro do povo. Nós podemos descansar ainda que nada acontece, porque a fé, na real, a fé não é isso que nós pensamos. É o controle remoto, é o dispositivo pelo qual nós usamos para conseguir o que nós queremos. Mas a fé é o que te dá capacidade para, mesmo que tudo dê errado, você continue crendo. Isso é fé. Fé é resistência, fé é fidelidade. E é por isso que a Bíblia vai dizer, você deve ter observado na leitura, que todos esses não chegaram, não alcançaram a fé, não alcançaram a promessa, mas abraçaram de longe. Glória a Deus, aleluia. Aonde estava Abraão? Deus mostrou para ele: Abraão, olha ali, essa é a terra que eu darei aos teus descendentes. Oh Deus soberano. A promessa é tua, mas quem vai chegar lá vai ser seus descendentes. Oh Deus soberano. E ele vai falando, ele mostra a terra. E Deus opera milagre. Acontece ou não acontece o que Deus falou? Aconteceu. Só que não era no tempo dele. O nosso problema é que nós queremos que aconteça no nosso tempo. E não vai acontecer. Não adianta brincar com Deus, não adianta dar murro na parede, não adianta descabelar, irmãos. Só vai acontecer no tempo de Deus. O processo que você tem que passar não adianta dar para ninguém carregar. É você que tem que carregar. E se Deus achar não está bom ainda, vai durar mais um ano, vai durar mais 2 anos. Porque isso é processo de Deus, irmãos. Glória a Deus. Por que eu estou falando em processo, irmão? Porque é fé. Glória a Deus, aleluia. Se você for pegar cada homem de Deus que foi mencionado aqui, Aleluia. você vai encontrar uma coisa em comum: processo. Cada um teve um. Abraão teve o processo dele, Glória a Deus. mas ele não queria negociar o processo dele com o processo de José, né? Deus, Pai querido.
Porque o processo de José é para José. Não é para qualquer um não, irmãos. Mas também vem depois, né? Não é Josué que vai tirar o povo, agora tem que ser Moisés, é processo para Moisés. E para chegar na terra prometida, aí é processo para Josué, não é para Moisés. Você está entendendo o que Deus está falando? O teu processo é Deus, e Deus te deu porque Ele sabe que você tem potencial para chegar. É que Ele sabe que você consegue chegar aonde seus pais não chegaram. Seus pais não chegaram, mas você vai chegar. Mas persevera, resista. Deus, aleluia. O interessante dessa carta aos Hebreus é que o autor ele vai dizer o seguinte para eles: para vocês viram aquele povo lá atrás? Eles sofreram, foram cerrados ao meio, mas resistiram, venceram pela fé. Aí eu imagino o povo agora, né? Agora questionando o autor. Mas peraí, venceram? Você está falando que eles foram cerrados ao meio, você está falando que eles morreram e eles venceram? Isso não está errado, não? O autor aí, anônimo, você não quer parar por hoje e continuar amanhã? Não, com todas as letras, eles venceram. Por que venceram, irmãos? É o mesmo quando nós pegamos aquele texto, porque nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. E nós pegamos e falamos: nós vamos vencer tudo, nós vamos passar por cima de todas as batalhas, nós vamos suplantar tudo, não vamos ter prova, nós vamos ser vencedores. A gente imagina a gente com troféu, com flechas, né? Todo o tempo todo alguém vibrando e falando, né? Saul matou 1000, Davi matou 10.000. A gente imagina que vai ser assim, irmãos. Mas não, irmãos. O que o autor está revelando é que o negócio é pesado. Ele falando fé não é para qualquer um, não, meu irmão. Fé não é para qualquer um. Não é para quem bate no peito e fala: eu tenho poder, eu tenho força para chegar. Não é. É para quem se humilha e fala: eu não consigo. Aí Deus pega na mão e fala: eu posso. Aí o meu poder, ele se aperfeiçoa. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa naqueles que são fracos. Na nossa fraqueza, ele tira a força. Louvado seja Deus. E o autor vai falar assim: vocês estão murmurando por quê? Vocês não derramaram nem sangue ainda, eles já derramaram. Sem nem chegar ao ponto de derramar sangue, está murmurando por quê? A oposição para vocês é muito mais leve do que para eles. Você está reclamando porque está tendo que se reunir em Catatumba, em casa fechada. Mas para eles foi pior. Serviram de banquete para leão. Para eles foi pior e não desistiram, cantavam. Se eu pergunto aqui, irmãos, né? Como um pregador pentecostal, né? Aqueles gritos meio doido e fala assim: quem quer vencer pela fé, levanta a mão. Deus, aleluia. Todo mundo levanta a mão na hora, porque a gente já imagina que é algo espiritual, místico. E fé não, irmão. Fé é racional. Aleluia. Fé é por isso que ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela entra aqui dentro e você tem que pensar. O efeito é espiritual, mas ela é racional. É espiritual o efeito, mas ela é racional. Ela passa pela tua razão. Porque senão é possessão. Ela precisa ser assimilada, tem que descer para o coração para poder então gerar frutos. Isso é fé. Eu estou falando de dom de fé, não, tá, irmãos? O dom da fé, que o apóstolo Paulo fala, operação de maravilha, isso é outra coisa. Eu estou falando da fé que te faz resistir. Porque muitos com o dom de maravilha estavam aqui, mas não estão mais. Oh Deus, Pai querido. Qual a diferença? É que aquele que tem dom, ele consegue vencer a guerra dos outros, mas não consegue vencer a própria guerra. Aquele que só tem dom, ele vence a guerra do próximo, mas ele não consegue vencer a si mesmo. E por isso ele para, ele desiste.
Porque mais vale ter frutos do que ter dom. Oh Deus, aleluia. Eu sei que é uma coisa que nós repetimos. Deus, Pai querido. Mas antes de buscar, Senhor, me dê dons. Derrama dons sobre a minha vida. Fala, Senhor, me enche do Espírito Santo. Pai, eu quero ser manso, eu quero ser humilde. Pai, eu quero ser longânimo. Pai, eu quero ter paciência. Oh Pai, me ajuda. Mansidão, eu quero. Eu quero ser benigno, eu quero ter bondade. Eu quero ter misericórdia para com o próximo. Porque assim ele vai falar: bendito do meu Pai, vem o meu reino. Mas tem muitos aí que estão fazendo estardalhaça onde chega, revelando o CPF, revelando o CEP na casa, revelando tudo, irmãos. A única coisa que não revela é que o nome dele não está escrito no livro da vida mais. É a única coisa que ele não revela. Por isso, irmãos, glorifique a Deus. Porque você, mesmo diante de toda oposição, você está aí. Está resistindo ao mal, está resistindo ao pecado, está resistindo à oposição. Você tem vencido. Por isso eu glorifico a Deus. Pode ter duas pessoas, eu vou glorificar. Sabe por quê? Porque são dois que resistiram. Enquanto tiver um resistindo, eu vou falar: Deus é fiel, Deus é poderoso. Ainda tem crente que crê nas promessas, além das circunstâncias. Aramando que a céu. Louvado seja Deus. O interessante é que tudo isso que ele vai falar, a superioridade, depois ele vai falar, ele vai levando a mensagem, fazendo ela convergir aonde ele quer. Ele está encurralando aqueles irmãos que estão pensando em desistir, apostatar. Ele começa a encurralar, imagina ele encurralando na parede, e ele vai falando, até chegar lá. E ele começa a falar assim: a superioridade da nova aliança. Ele faz a correlação. Vocês lembram da aliança antiga que vocês tanto exaltam? Onde sangue de touros serviam para apenas limpar, não, só amenizar a consciência do culpado. Só servia, não tirava o pecado, só limpava e depois tinha que voltar. Você lembra? Tem o seu valor dele? Mas ele vai falar ainda mais. O sangue de Cristo, essa nova aliança foi feita pelo sacerdócio eterno, o qual não ofereceu sangue de animal, mas ofereceu a si mesmo. Ele fala: esse sacerdote, ele não entra por ninguém, ele não entra com o cordeiro, ele não entra com alguém para interceder. O cordeiro ali, ele tipifica Cristo, é o cordeiro que está intercedendo, não é o sacerdote. Mas agora chega um sacerdote, ele vai e se oferece, ele entra lá dentro. Sabe o que Hebreus fala? Olha a revelação que Hebreus traz. Ele fala que o mesmo Jesus padeceu na porta. Sabe o que significa isso, irmãos? Eu chorei o dia que eu percebi isso, porque eu vi os fariseus, os sacerdotes, tão preocupados com o sacrifício e com manter a reputação, que Jesus saiu lá de dentro, passou do Santíssimo, desceu na arca, saiu do Santíssimo, passou a cortina do Santo do Santo, subiu no altar do holocausto e ele foi oferecido em sacrifício suave. E quem que ofereceu? Os sacerdotes. Quem que decretou que ele tinha que morrer? Os sacerdotes. Mata que é uma ameaça para nós. Aí depois chega o soldado: rapaz, ele ressuscitou. Estava lá no sepulcro, de repente começou tudo a tremer, de repente a pedra foi removida e eu vi um anjo, um ser angelical em cima da pedra. Aí chega os guardas para falar isso, eu vi isso. E eles falam que os fariseus: dá uma grande quantia em dinheiro, não fala para ninguém que você viu, e vai embora. Mas as almas vão perecer, porque ele era a realidade.
tem problema, eu te pago. Tanto que você quiser, você não falar a verdade para eles. E tem muita gente aceitando. Tem muita gente que está aceitando essa barganha. Muita gente aceitando barganha para não, pela verdade, ele aceita barganhar. Tá bom, se você quer assim, então vamos fazer desse jeito, vamos fazer do teu jeito. Mas não é errado, não. Isso aí é coisa da igreja. Isso é coisa lá do pastor João, o pastor que inventou. Não, isso aí não tem nada a ver, isso aí é liturgia, não tem nada a ver. É barganha. O desobediente, ele quer arrumar só uma porta de legalismo para ele poder continuar. Isso aí, irmãos, é como se fosse Daniel que é na Babilônia e ele quer desfrutar do banquete, mas quer ganhar um título de Daniel, aquele que se purificou. É José, entrou lá dentro, caiu com a mulher de Potifar e quer levar o título. Né? O José, aquele que resistiu. Aleluia. Tem crente assim dentro da igreja, irmãos. Quer levar título de santo, mas é um sepulcro caiado. Dentro cheira morte, fora está cheiroso, mas dentro está carniça. Aleluia. Jesus vai dizer: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Você já entrou no sepulcro e falou: nossa, que coisa maravilhosa. Do lado de fora é bonito, né? Mausoléu. Você vê ali, tem uns que você fala: nossa, dá até para morar. Misericórdia, vai lá. Mas quando você entra dentro, não muda o fato, é carniça ali dentro. É esqueleto, é morte. Não tem vida ali dentro, irmãos. É só beleza exterior. E eu falo para os irmãos: abra a mão da beleza exterior, abra a mão da performance para garantir a tua salvação, abra a mão do disfarce para que você alcance a salvação. Se caiu, levanta a mão e fala: eu caí, preciso de ajuda. A gente vê um monte de pregador que pregava, que andava penso, que chacoalhava o beijo. Mas chegaram lá agora na rede, né, e falou, depois de muitos anos pregando, eu usava droga, e muitas vezes estava pregando cheio de droga. Porque não confessou. Fica pregando para o povo, a igreja santa de Deus, a igreja lavada e remida, a qual o próprio Cristo se deu por ela, pregando de qualquer jeito. E a gente pensa que vai ficar barato. Não vai, irmãos. Não fica barato. Por isso, quando nós subimos nesse altar, quando assumimos o microfone, ou quando falamos a alguém, não é só microfone não, quando você aconselha alguém, você está ali com a autoridade de Deus. Aquela vida está agora na tua mão. Um conselho errado que fazer essa pessoa desanimar, ou sair, ou retroceder, pecado está na tua conta. Então toma cuidado. Se não sabe, eu falo isso, irmão, se não sabe apagar incêndio, nem entra, chama quem sabe. Porque tem conselheiros que entram dentro da casa, de família que está quase separando, está quase destruindo. Aí o conselheiro entra lá. Em vez de apagar o incêndio, ele coloca mais lenha na fogueira e daqui a pouco a casa cai por completo. Então chama quem sabe apagar fogo, irmãos. Para cada fogo tem um tipo tem um método. A gente sabe disso quando você vai lá Quem tem curso de brigadista aqui, irmãos? Os irmãos sabem, né? Tem todo um método para apagar um incêndio. Se o fogo dá assim, você não pode jogar embaixo, não alastra mais ainda. Eu não quero nada, mas eu sei que cada fogo é diferente. Tá, irmãos? Mas se colocasse os irmãos para falar, falaria melhor que eu isso. Mas eu estou falando o que, irmãos? Se está acontecendo alguma coisa, alguém te pede conselho, verifica se você tem a capacidade de aconselhar. Verifica também se você não está apenas
pessoa existir dentro da igreja. Porque tem pessoa que está morta, quer sair porque já morreu. E a gente dá um conselho para ficar do jeito que está. Eu estou falando de gente, irmãos, que morreu e quer mudança de vida, não. Eu estou falando de gente que morreu porque é desobediente, que está no pecado e não quer abrir mão. Estou falando disso. Porque tem gente fiel que por desânimo vai morrendo, vai deixando passar, vai deixando a leitura bíblica e vai morrendo. Essas não, essas tem que continuar mesmo. Que a palavra na hora vai acessar o teu coração e a injeção vai funcionar. Todo dia nós somos medicados aqui. Mas eu estou falando de um povo que não se arrependeu, que não se arrepende, peca porque decidiu pecar. E eu já disse que pecado, iniquidade é pecado planejado. E Jesus não te chamou para isso, irmãos. Se um crente santo, que recebeu a palavra de Deus, conhece a verdade, mesmo assim decide pecar, isso não é vida, irmãos. Isso é chafurdar na lama do pecado. Isso é se enterrar, irmãos. É se humilhar no maior nível que você possa imaginar. Porque é da onde Deus te tirou, irmãos? Da lama. Não é o que Davi fala? Me tirou de um lado, no charco de lodo horrível. E ali é mais ou menos assim, quando caça caranguejo, né? Você enfia a mão lá dentro, acha lá o caranguejo e puxa. É o que Davi está mostrando para nós. Assim Deus fez. Enfiou a mão na sujeira, na terra. Deus não se contamina. E pegou nós, todos sujos. Todos sujos com a natureza de Adão lá atrás. Toda caída, toda podre. Nos deu um banho de sangue e nos colocou em lugar de honra. Pode parecer que não, mas o lugar que você está sentado hoje, a posição que você ocupa nessa noite, é uma posição de honra. Muitos queriam estar aqui, mas não podem. E por que não pode? Porque a sua vida não deixa. Tem que abandonar muita coisa. Tem que renunciar muita coisa. Você percebe como você é vitorioso? Você percebe? Às vezes você acha, não, mas estou ruim, mas olha quanta coisa que você deixou para trás. Olha quanta coisa que você renunciou para estar aqui. Glória a Deus, aleluia. Ainda estamos renunciando, estamos vivos, mas já renunciamos, já estamos melhor que antes. Já estamos mais limpos do que quando nós entramos. Louvado seja Deus. Por isso nós glorificamos ao nome do Senhor. Aqui, irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que depois de tudo isso, ele vai dizer que a fé é o firme fundamento. O que é fundamento, irmãos? Aqui na Bíblia, ele fala em outro verso da carta aos Hebreus, ele fala sobre âncora da alma, a âncora. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. É a âncora, é a ideia de uma âncora. Sabe qual é o significado original de fé no Novo Testamento? A palavrinha pistis, em grego, significa fidelidade, resistência. É aquele camarada teimoso que planta o pé e fala, daqui não sai. Pode balançar, né? Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, balança, mas está parado, não cai. Isso remete a isso, a âncora. Quando o navio está lá e ele joga a âncora, o navio não sai do lugar, porque fica preso na âncora. Aí eu pergunto, teu navio está com a âncora? Teu navio está com a âncora? Se não está, irmão, joga a âncora. E a âncora, sabe o que é? Quando você entrega a tua vida por completo,
sem reserva, entrega tudo, irmão. Se falta um pedaço, uma parte para entregar, entrega hoje, entrega tudo. Quando você entrega tudo, você joga a âncora. Fala, daqui eu não preciso mais sair, já encontrei o meu lugar. Não preciso ir a lugar nenhum. Você está no navio, você está procurando um lugar, mas quando você joga a âncora, você fala, cheguei. Joga a âncora hoje. Joga a âncora, porque você já encontrou o teu lugar. E esse lugar foi garantido, é Deus, garantido com o sangue de Jesus. Louvado seja Deus. E eu falo rapidamente qual a diferença entre a fé de Hebreus, né, que foi escrita para o povo hebreu, e qual a diferença da fé de Abacuque. É que a fé de Hebreus, os irmãos não estavam sofrendo por desobediência, mas eles estavam sofrendo por resistência, porque eles resistiam, por fidelidade. Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo sabendo que poderiam ser lançados na fornalha, fidelidade. Eles falam, pode lançar, mas eu não me dobro. É Daniel falando, eu tenho que parar de orar? Eu tenho que parar de orar durante 30 dias por causa do decreto? Então tá bom, vou continuar orando, pode me lançar na cova. Eu enfrento o leão, mas não paro de orar. Isso é fidelidade. E a mesma coisa lá em Hebreus. Aqueles irmãos estavam firmes, só que agora estão fugindo, com medo. Porque sentir medo, irmãos, não é pecado. Você pode sentir medo. Às vezes estamos aqui e estamos com medo. Às vezes estamos aqui e estamos preocupados. Às vezes estamos aqui e estamos angustiados. Mas qual a diferença? A diferença, irmãos, é que nós somos fiéis ao Senhor. E que a fé que Ele colocou dentro de nós nos dá a capacidade de resistir o vendaval que for. Passa o vendaval e você permanece de pé, porque está bem ancorado. Louvado seja Deus. Então Hebreus é o que? Porque por fidelidade eles estão sofrendo perseguição. Então ele vai falar, tem a solução para vocês: a fé. Mas é por isso que estamos sendo perseguidos. Então mantenha a fé. Mantenha a fé. Porque os nossos pais morreram, mas ainda se manteve a fé. E o que Paulo vai dizer, irmãos? Ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei o quê? Glória a Deus. Sabe o que está querendo dizer a Bíblia, irmãos? Jesus é o autor e consumador da fé. A fé começa com você e termina com você. É a única coisa que você vai levar daqui, é a fé. Guardei a fé, guardei a esperança. Meu corpo físico hoje toma, ele falando, porque eu vou ser decapitado, mas a fé eu guardei, ninguém tira de mim. Pode falar, a cabeça está rolando, mas ó, a minha fé está guardada. Então não abra mão da tua fé por nada nesse mundo, irmãos. Abraça ela. Abraça a tua fé. Porque você está rodeado de uma tão grande nuvem de testemunha. Que nuvem é essa, irmãos? No original, testemunha é mártires. E a expressão portanto significa que ele está concluindo o que ele estava falando no capítulo 11, que era o quê? Pela fé eles venceram. Qual que é o testemunho que ele está falando? Essa grande nuvem de testemunha é todos esses que passaram, que morreram pela fé, foram provados até o limite, mas foram vencedores. Aliás, você sabe que a expressão nós somos mais do que vencedores, ela remete a isso. Não é aquele que passou, que venceu tudo.
Não é aquele que está feliz, está limpinho. Não tem uma gota de sangue, não. São aqueles que foram além dos seus limites pela fé. Foi além do limite. Sabe o que é isso, irmãos? Quem é que já teve além do limite? Ou pelo menos pensou que estava? Ninguém? Tem pessoas aí que já tiveram. Ao momento você sente que você está na beira do abismo. E eu estou falando de estar na igreja, não estou falando de pecado, não estou falando de nada, estou falando de crises, conflitos, estou falando de provações que tiram de nós o controle. Aí você pode já pensar numa palavra, né? Tem crente inteligente aqui, né? Já pode pensar numa palavra já para me refutar. E falar, não, mas Deus não prova ninguém além das forças. Aí eu pergunto para você, eu devolvo. Quem disse isso? Mostra para mim na Bíblia, depois eu espero, tá bom? Pode pesquisar no Google, pode pesquisar em tudo. Não existe isso. Sabe qual que é o texto que confunde? Deus não nos permitirá a tentação além das forças. Tentação é uma coisa. Tentação, quem que provém? De quem provém a tentação? Do diabo. E Deus vai dizer: nunca fale que de mim é tentado. Em Tiago, porque Deus não tenta ninguém, Deus prova. Tentação é distração, provação é preparação. Aí eu falo para você: tentação é você na mão do diabo, quando Deus permite. É Jó na mão do diabo, pode ir lá, toca nele. Tentação é você na mão do diabo. Você acha que Deus vai deixar você na mão do diabo e ele fazer o que ele quiser? Conhecendo a tua fragilidade, não deixa. Não deixa. Se ele sabe que você não suporta, ele não deixa. Significa que se você cair, você está valendo quase nada. Porque a provação aí, a tentação aí era na medida. Dá para você aguentar. Não está aguentando é porque está muito ruim mesmo. Vai orar mais, descer mais para ganhar força, para vencer. Agora, provação. Se tentação você está na mão do diabo, provação você está na mão de quem? Aí na mão de Deus, irmãos, Ele permite você perder o controle para Ele ganhar o controle. Todas as vezes que eu falei, passou de mim o controle, eu já senti isso literalmente. Passou de mim o controle, eu não sei, não vou suportar. Deus vinha com alguém, levantava um profeta e falava comigo exatamente. E aquela palavra, quando vinha de Deus, aquela palavra me dava a capacidade de ir além. O que a Bíblia diz? O justo viverá de força em força, de fé em fé, de glória em glória. É uma palavra para cada dia. Hoje, para você sobreviver amanhã. E amanhã, se sobreviver, vai ir, irmãos. Porque o nosso Deus sabe que nós não suportamos. E eu lembro que às vezes eu achava que estava no limite, mas não estava ainda. Deus conhece exatamente o meu limite. Enquanto você não dá um grito, irmãos. Eu sei que os irmãos já brincaram, já perdoam até a comparação, mas assim às vezes entendeu mais rápido. Quem lembra daquelas brincadeiras do colégio? Né? Na minha época, assim, tem que pedir socorro, né? Era uma outra palavra, não vou falar não. Tem que pedir socorro. Se não pedir, eu não solto. Tem uns que até brinca, né? Chama de mestre, meu mestre. É mais ou menos assim. Enquanto você não chama, enquanto você não está no último suspiro ainda, Deus permite você ir. Aí quando você perde a força, Ele já está ali para te segurar. Ele segura, irmãos. Teve coisas que você já pensou lá atrás: meu Deus, se isso aconteceu, eu não suporto. Aconteceu e você está aí de pé. Quem está te segurando? Quem que está te segurando, irmãos? É porque era uma provação. Deus estava te preparando para algo maior. Deus estava te preparando para algo superior.
E é algo que vai requerer mais força. E é por isso, irmãos, que é de provação em provação. Não adianta falar que a nossa vida vai ser light, não é. Até chegar, até tocar o céu, o negócio é bravo aqui embaixo. Mas nós, pela fé, iremos vencer. Louvado seja Deus. E eu disse, Hebreus, resistência, por isso eram perseguidos. Fidelidade. Agora Abacuque, desobediência. Desobedecer aos avisos de Deus. E Abacuque, Judá havia ouvido Deus falar de diversas formas, diversas vezes, para que Judá se arrependesse do seu pecado, mas não se arrependeram. Haja vista lá a visão do vale de Ossos Secos. Aquela visão era para o reino de Judá. E agora Abacuque ia viver aquilo que Ezequiel viu. E Deus fala para ele, porque Abacuque se preocupa com quem? Com os fiéis. Porque não era só Abacuque de fiel, tinha gente fiel com ele. E ele se preocupa, e esse povo que é justo. E Deus fala, ele fala, a alma dele se incha. A alma de quem, irmãos? Se ensoberbece quem? Do meu povo, o povo de Judá. A alma dele se ensoberbece. Mas o meu justo, porque Deus sabe, irmão, Deus sabe identificar justo no meio. Deus sabe identificar, irmãos. No meio de uma multidão, Ele sabe identificar o justo. Ele sabe, lembra? Viste o meu servo Jó, homem justo, temente. Deus sabe identificar. Tinha mais pessoas lá em Ur dos Caldeus, mas ele viu Jó e identificou a justiça dele. Então eu falo para os irmãos, em Abacuque, Deus fala, o meu justo, pela fé, viverá. Aleluia. E a Bíblia diz que um profeta que começou em meio a um conflito, a um questionamento, um profeta que começou bradando para Deus, até quando? O profeta começou um silêncio sepulcral, irmãos. Quando inicia, ele vê o peso do Senhor que viu o profeta Abacuque. Ele viu que ninguém queria ver, irmãos. Já estou terminando. Ninguém queria ver o que ele viu. E ele fala, por que eu estou vendo a opressão? Eu não queria ver o que eu estou vendo. Mas Deus te permite ver coisas que você não quer ver, porque Ele está te preparando. Porque é você quem vai ter que agir no meio disso. É você. Aí o que Abacuque fez? Aí está com você agora. O que Abacuque fez? Abacuque falou, sobre a minha torre de vigia estarei, e vigiarei aquele que fala comigo. Ele espera a palavra. Mas o interessante, sabe o que é, irmãos? É a oração de Abacuque antes. Quando ele fica sabendo, Deus fala para ele, ó, vai acontecer, sou eu que estou enviando os caldeus, os babilônios, e são um povo mais ímpio do que vocês. Aí ele fala, mas peraí, Senhor, o Senhor não é puro? Ele passa ali, sabe, irmão, rasteando e blasfemando, mas não blasfema. Ele fala, o Senhor não é puro de olhos, limpo, o Senhor não pode ver o mal. Como que o Senhor vai tolerar isso? O ímpio matando o justo? Aí eu falo para os irmãos agora, eu perguntei ao texto, e o texto me deu a resposta. Você lembra que a Bíblia diz assim, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância? Se houver um arrependimento, Deus ele muda, né? Mas aí eu digo para os irmãos, quando aqueles filhos de Judá pecaram, eles ouviram ou não ouviram o profeta Jeremias, profeta Ezequiel, profeta Daniel dentro do palácio? Deus colocou um em cada campo, Abacuque. Deus tinha profetas espalhados, pregando, se arrependa, não faça isso, Isaías, e por aí vai.
Os atalaia de Deus pregando: meu filho, obedece. Mas decidiu desobedecer. E quando você peca conhecendo a verdade, sabendo que é desobediência, você se torna pior do que o ímpio. Entendeu a queixa de Abacuque? Então não é que Deus colocou o ímpio para matar o justo, porque não tinha justo ali. Na verdade tinha pessoas que conheciam a verdade, mas que decidiram assim mesmo pecar. Então se tornaram pior do que os ímpios. Então o que nós vemos ali é a justiça de Deus descendo. É justiça. E a Bíblia vai dizer que ele sobe na torre aguardando. E eu falo para você: sobe a torre que vigia. Fala com Deus, mas sobe a torre que vigia. Tem crente que ora, mas não vigia. Às vezes o vigiar do crente é fechar o bico, ficar quietinho, não falar nada para ninguém, não postar nada, é só ficar quietinho. Às vezes o vigiar é só isso. Mas tudo que vê, posta, tudo que acontece, fala, e não é para falar. Tem coisas que você tem que guardar. Aprenda a fazer conexão. Senhor, isso é para falar ou não? A gente fica empolgado, né, irmão? A gente ficou fora. Quando Deus mostra algo para a gente quer logo correr e avisar. Deus falou. Porque a gente fica animado, a gente é bobo. Eu sou bobo, irmão. Quando Deus fala comigo, eu fico feliz da vida. Eu quero logo pegar o holofote não, ó. Como é que é o nome daquele microfone grande lá que você fala? Eu esqueci o nome. Megafone. Pegar o megafone e sair falando, irmãos. Mas não é assim, irmãos. Tem coisa que Deus fala. É você. Vai para a torre de vigia e aguarda com paciência, porque a palavra vai vir. E quando ela vir, aí que está o segredo. A tua carne é frágil para suportar muitas das vezes. Então, porque você está na torre de vigia em oração, você vai suportar. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele começa essa tristeza, mas como que ele termina a carta, irmãos? Ele termina louvando ao Senhor. Ele falou: vi a tua palavra e temi. Aí eu pergunto: o que aconteceu com o medo dele? O que aconteceu com o medo que ele estava? Ele está vivendo um momento de caos. Era um dos piores momentos que houve naqueles dias. Ele vivenciou. Mas ele está pegado numa palavra lá atrás: o justo pela fé viverá. Se Deus falou: o justo pela fé viverá, pela minha fé eu vou resistir. O sangue vai correr perto de mim, eu sei. Pessoas vão morrer, eu sei. Mas o justo pela fé vai viver. Eu sei, eu não vou poder mudar nada do que vai acontecer, mas o justo viverá pela fé e eu vou resistir. Porque você quer mudar as coisas que estão ao seu redor, mas você não pode mudar. Você apenas tem que resistir. Resista. Porque aqueles que esperam no Senhor, o que a Bíblia diz? Renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Glória a Deus, aleluia. Caminharão e não se fatigarão. Deus fiel e poderoso. Louvado seja Deus. Ó, chegou me lembrando disso. E você já viu que a Bíblia nos coloca como águia. E aqui nesse texto de Abacuque ele se coloca como uma costa. O Senhor me fez como uma costa. Por quê? Toda aquela desgraça, tá, irmão? Não é palavrão não, tá, irmãos? Desgraça é ausência da graça, tá bom? Mas aquela desgraça que estava ocorrendo ali agora, porque quando Deus decide descer juízo, esquece a graça, agora é juízo. E aquela desgraça acontecendo naquele momento, e ele não podia mudar nada. E o que ele fala? Glória a Deus. Ele canta: aviva a tua obra no meio dos anos. Oh, Deus soberano. Na ira lembra-te da misericórdia. Senhor, eu temi, eu ouvi a tua palavra, eu temi.
Aviva a tua obra. E eu falo para os irmãos, o que é avivar? Tornar mais vivo. Não é ressuscitar. Ressuscitar é outra coisa. Avivar é pegar aquilo que está vivo e tornar mais vivo. E é o que Deus está fazendo com o povo está lá para o buju caído, mas ele olha e fala: aviva a tua obra. Não é igreja ali, não é igreja ali, a obra. Que obra? Obra é aquilo que é criado pela própria mão. Quem que Deus criou com a própria mão? Eu e você. Pegou na mão, fez o modelo, soprou nas narinas, e ele está falando: aviva a tua obra que o Senhor fez. Aleluia. E na ira lembra-te da misericórdia. E no final ele vai falando: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e nos corrais falte as ovelhas, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei ao Deus da minha salvação. Ele fala: a minha alegria, essa fé que tem aqui dentro, ela nos possibilita a se alegrar com coisas que nós nem vimos ainda. Essa fé nos capacita a se alegrar com coisas que nós não estamos vendo. Está atrás da montanha, eu não estou vendo, mas eu estou crendo, e por isso eu me alegro. E às vezes o que está faltando é a alegria. Isaías fala a alegria da salvação. Ele me vestiu com veste de salvação. E eu falo para os irmãos: o que está faltando em você? Porque está querendo parar. Está querendo parar por quê? O que está faltando? Em você. Não estou falando de falta comida, não estou falando de carro, dinheiro, não estou falando disso. Estou falando que falta em você, para você continuar. Já falei, você está em lugar de honra. Você tem a alegria da salvação. Você tem a paz que o mundo não conheceu, não tem. Você tem o ajudador consolador que está com você todo dia, todos os dias da sua vida até a consumação do século. Quer mais do que? Enquanto Ele nos arrebatar, aí sim nós iremos conhecer um lugar incorruptível. Um lugar onde foi cantado nessa noite: não haverá morte, não haverá choro, não haverá ranger de dente, não haverá tristeza, tudo será alegria. E eu finalizo com uma palavra, porque se for pegar aqui nesse texto ainda tem mais umas 2 horas, né? Louvado seja Deus. Eu estou empolgado hoje, não perceberam, né? Louvado seja Deus. Estou gastando os dias que eu não vim. Glória a Deus. Faltei 4, né? Eu estou gastando. Mas já finalizando, nós sempre pensamos assim. Já percebeu, irmão? É que a gente sofre na terra, irmão. Na terra a gente sofre, né? A gente sofre por dinheiro, a gente sofre por, né, humilhações, justamente por não ter dinheiro às vezes. Nós sofremos aflições, crises. Então o que nós olhamos primeiro? Quando a gente olha no céu, o que a gente pensa primeiro? Quando a gente pensa na eternidade, não haverá choro, não haverá tristeza, segura, não haverá tribulação. Não é o que a gente pensa? Ruas são de ouro, não vai faltar, não da prata, não vai ter, não vai faltar. Aqui no dinheiro nós exaltamos, lá nós vamos pisar em cima, porque não vai valer. É o que a gente pensa primeiro, mas o que é o centro do céu? Qual que é o centro do céu? Eu ouvi um pregador dizer, e eu guardei no meu coração, irmãos, não esqueço. Ele falou: o céu é detalhe. Deus não promete céu para ninguém. O céu é detalhe. O céu é consequência. Você sabe o que Ele promete? Eu deixo a Bíblia falar para você. Você lembra lá da tribo de Levi? Ele vai se separando e falando assim: você vai ter herança tal.
ó, a sua herança vai ser a terra de tal. Aí chega para os Levi, né? Os filhos de Levi, fala agora os levitas. Eles se levantam e agora, estende a mão, o que nós recebemos? Vocês não terão herança na terra, porque eu sou a vossa herança. Irmão, entendeu? Louvado seja Deus. Eu sou a vossa herança. E tem gente que fala que Levi não tem nada na tribo maldita. Quem disse, irmão? Eu sou a vossa herança. Você quer coisa melhor? Aí você vai caminhando no texto e lá vai dizer, lá em Mateus, vai dizer o seguinte: bem-aventurado os limpos de mãos e puros de coração, porque eles verão o céu, porque eles verão a Deus. Vai caminhando no texto e chega Hebreus, texto conhecido, 12, 14. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o céu, sem ninguém verá o Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor, sem a qual ninguém verá a Deus. E a Bíblia tem um texto que fala: quando aquilo que é mortal se revestir daquilo que é imortal, aquilo que é corruptível se tornar incorruptível, nós o veremos como ele é, face a face. O céu é detalhe, irmãos. Tanto que é detalhe que lá em Apocalipse 22, 21, a Bíblia vai dizer: e vi louvado seja Deus. No capítulo 1 ele fala: semelhante ao filho do homem, que andava no centro dos 7 castiçais de ouro. Quando vi cair como morto, João diz, e ele disse: levanta, e eu vou te mostrar as coisas que há de vir. E quando chega lá no final, ele vê o que, irmãos? Ele vê o anjo medindo a cidade. A Bíblia dá a medida da cidade que você um dia vai morar. Você sabia disso? Eu não trouxe a conta, eu trouxe o resultado. Mas a conta que o anjo faz, elevado, se me falha a memória, a quinta potência, é de uma cidade que comportaria 8 milhões de avenidas, cada avenida com 3.000 quilômetros. É o tamanho da cidade que você vai morar. A medida está aqui. Isso dá para jogar São Paulo lá dentro. É a cidade que nós vamos morar. E há aí pessoas que dizem que há um só que vão morar lá, né? Que há um grupo seleto que vai morar lá. A Bíblia diz que há tantos como a areia da praia que vão morar naquele lugar. Pessoas que você nem imagina, vai chegar lá, vai te cumprimentar e falar: meu Deus, você subiu? Fala: nem eu sabia que eu ia. Estou aqui. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, chega Apocalipse 21, vai falar que a cidade não necessita nem de luz. Por quê? Porque ele é a própria luz. Então, irmãos, o céu é detalhe, irmãos. O céu é detalhe. Nós estamos indo por causa dele, porque queremos ver ele, o rosto de Jesus. Nós queremos ver o nosso mestre. Nós queremos participar da ceia com ele. Ele está conosco aqui hoje, participando da ceia conosco. Mas lá nós participaremos com ele na glória. Alabando que há céu e a Bíblia diz que lá ele nos servirá. Feche os teus olhos, irmãos, por um momento, nós já vamos servir a ceia. Ele dará vaso e convidar-se. Será que você pode contemplar o rosto do mestre? Com a toalha em seu ombro. Louvado seja o nome do Senhor. Com um brilho no rosto, com um sorriso olhando para você, com a vasilha de água na mão, lavando a sua mão, secando com o pano que está em seu ombro e te dando um pedaço de pão na sua própria mão. Louvado seja
partindo o pão e começando a louvar juntamente com toda a igreja espalhada pelo mundo afora. Ele parte o pão e começa a louvar todos juntos. Santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto, reviveu, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ele lá assume dominar, será. Santo, santo é o Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto, mas reviveu. Louvado seja o nome do Senhor, alabando que a céu e revirava, que a subida, para saio, guarda a cor da canta, na bandana sua, louvado seja Deus, coloque de pé nesse momento, louvado seja Deus, bendita a glória do Senhor.